Capítulo 10, parte 2: Energia. Onde a vida realmente acontece. Uma pesquisa feita em Harvard mostra que, em média, nossa mente se distrai com pensamentos quase 47% do tempo em que estamos acordados. Isso significa que praticamente metade da nossa vida não passamos vivendo, e sim pensando. O pensamento pode ser de dois tipos: aquele que revive o passado ou aquele que antecipa o futuro. De um jeito ou de outro, essa divagação é uma das maiores causas de infelicidade que existem, e ao mesmo tempo gera uma enorme perda de energia vital. Pessoas que ficam remoendo o passado, relembrando acontecimentos, têm uma tendência maior até mesmo à depressão. Segundo o psicólogo Robert Leo, do Weill Cornell Medical College, a ruminação é um dos fatores que contribuem para a depressão. Já as pessoas que antecipam o futuro, sempre imaginando o que pode acontecer nos próximos momentos ou nas semanas seguintes, estão fortemente propensas à ansiedade patológica. O pensamento mais comum de um ansioso é imaginar que algo ruim pode acontecer, mesmo que não exista nenhum indicativo concreto de que algo aconteça de fato. A verdade é que a maior parte do sofrimento do ansioso é por coisas que sequer chegam a acontecer. O importante quanto ao pilar da energia é que tanto relembrar o passado como viver no futuro consomem de forma acelerada energia e, mais do que isso, essa postura impede a pessoa de viver a vida real, que é aquela que está acontecendo exatamente agora, enquanto estamos envolvidos em nossos pensamentos. A melhor forma de se conectar com o presente, com o momento em que a vida realmente acontece, é a prática da meditação, que possui resultados comprovados de diminuição de ansiedade, estresse, redução da pressão arterial e até mesmo de dores crônicas. A palavra meditação vem do latim meditare, que significa voltar-se para o centro a fim de desligar-se do mundo exterior. É importante destacar que a prática da meditação não precisa necessariamente estar ligada a algum tipo de religião, e que, para fins de produtividade, o grande benefício dela é o treino da mente para se conectar com o momento presente, reduzindo o desgaste mental desnecessário. Meu objetivo aqui não é ensinar a meditar, mas fazer com que você esteja presente para o fato de que passamos grande parte do dia envoltos em pensamentos, sejam de passado, sejam de futuro, e que a prática regular da meditação é extremamente saudável para chegar à produtividade nível A. Na minha rotina, enquanto escrevo este livro, começo meu dia praticando 10 minutos de meditação. E mesmo que você opte por não se aprofundar na prática da meditação, ainda assim é importante estar atento para se voltar sempre ao momento presente todas as vezes que perceber que a sua mente o levou para o passado ou para o futuro. Da mesma forma que já ensinei como agir em outras situações, estabelecer uma frase para interromper pensamentos repetitivos relativos ao passado ou ao futuro será ótimo para trazer você de volta ao presente. Estabeleci na minha vida a frase: a vida é agora. E sempre que percebo que estou me desconectando do presente, digo para mim que a vida é agora e me conecto de novo com o que está de fato acontecendo. Dessa forma, minimizo a perda desnecessária de energia despendida em algo que sequer acontecerá. A importância da água. Estou reunindo para você as principais práticas que eu mesmo uso para ter energia no meu dia a dia e para caminhar sempre na direção de construir a fotografia do meu quebra-cabeça. Agora, se eu pudesse lhe dar uma única dica sobre como ter mais energia, eu diria: beba água. Nosso cérebro é feito de 77% de água e, para suprir todas as necessidades do organismo, é preciso tomar, em média, 3 litros de água por dia. A nutricionista Camila Leonel, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, explica que o corpo não possui reservas ou condições para armazenamento de água. É essencial que a sua reposição seja diária para manter a saúde e as funções básicas do organismo. 2 litros equivalem a cerca de 8 copos caseiros. O que acontece com frequência é que muita gente espera ter sede para beber água, mas a sede só aparece quando estamos com quantidade de líquidos no organismo abaixo do nível desejado. Num experimento, a desidratação induzida de apenas 2% da massa corporal já é suficiente para provocar queda no desempenho físico e cognitivo de atletas.
A verdade é que na vida moderna acabamos negligenciando o ato de beber água a ponto de ouvir diversas pessoas se orgulharem de passar o dia trabalhando sem sequer ter parado para beber um copo de água. O auge do absurdo foi eu ter ouvido certa vez a pessoa se considerar produtiva pelo fato de não ter tempo para beber água. Por isso, não precisava parar para ir ao banheiro. Os poucos minutos que se para de trabalhar para ir ao banheiro são recompensados pela qualidade do desempenho de um cérebro devidamente hidratado. Existem duas medidas simples para você melhorar sua ingestão de água na rotina diária. A primeira delas é ter sempre por perto uma garrafa de água para não depender de levantar a todo instante e repor a água do seu corpo. A segunda delas é estabelecer um ou dois parceiros de água, onde todas as vezes que um for beber a água, serve os demais. Assim, você duplica ou até mesmo triplica a quantidade de água diária. A energia necessária para ter uma produtividade nível A está ligada tanto ao aspecto físico como mental. Apresentei aqui diversas estratégias para você gerar ou parar de perder energia ao longo do seu dia. Ação prática. Você não precisa colocar tudo o que eu ensino em prática de uma só vez, até porque mais importante que velocidade é a direção. Então, neste momento, defina qual ou quais serão as medidas concretas que você vai passar a realizar daqui para frente, e depois que tiver estabelecido sua nova rotina, volte a este capítulo e defina as próximas práticas que vai inserir na sua rotina. Capítulo 11. Agora você começa a criar as histórias que terá orgulho de contar. Tudo sempre piora antes de melhorar. Alfred Pennyworth em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quando deixei meu emprego público, alugamos uma sala de pouco mais de 30 metros quadrados para ser a sede da empresa Full Ideias, empresa minha e da Paty no ramo de educação e treinamentos. Com o crescimento, tivemos de alugar a sala ao lado e me lembro de que antes de mudar, precisamos fazer uma reforma, abrir uma passagem para conectar essas duas salas. O problema é que antes de termos os dois espaços conectados, as coisas ficaram ainda piores, pois não tínhamos concluído a ampliação e a minha sala antiga ficou ainda mais bagunçada por causa da obra que estava sendo feita. Ou seja, antes de melhorar, piora. Se você já começou a colocar em prática o que eu ensino neste livro, e eu sinceramente espero que sim, já deve ter percebido que antes de realmente sair do nível atual de produtividade para avançar para o próximo, as coisas primeiro pioram, para só depois melhorarem. Nesse período de transição, para se chegar ao nível A de produtividade, é fundamental entender que piorar antes de realmente começar é um fenômeno normal em quase todos os novos hábitos que você tenta instalar na sua vida. Quem quer emagrecer, antes de começar a eliminar peso, que é a melhora, é preciso parar de comer da mesma forma que se comia antes, ou seja, a piora. Você perde os prazeres da fase anterior sem ainda ter ganho os benefícios da próxima fase. Para quem começa a fazer atividade física, antes de sentir os benefícios no corpo e no condicionamento, que é a melhora, sente as dores dos primeiros dias, ou seja, piora. Eu poderia mencionar dezenas de exemplos aqui, mas tenho certeza de que você já entendeu o conceito mais importante, que antes de melhorar, as coisas tendem a piorar. Antes de você começar a perceber a ascensão do nível de produtividade para construir as histórias das quais sentirá orgulho, você vai precisar adquirir novos hábitos que farão total diferença na sua caminhada. Portanto, é muito importante que você persista nas primeiras semanas de implantação dos hábitos de produtividade inteligente, porque depois de algum tempo, cada vez mais, as práticas ensinadas aqui se tornarão mais fáceis e rotineiras, até o ponto de se tornarem um novo hábito positivo na sua vida. Pequena vitória. Pequena vitória ou hábito angular são duas visões diferentes do mesmo objetivo final. Basicamente, existem algumas vitórias e alguns hábitos na vida que por si não têm a potencialidade de gerar um resultado final esperado. Por exemplo, se uma pessoa quer perder peso e ter uma vida saudável, a mera decisão de caminhar 30 minutos uma única vez por semana não proporcionará o resultado esperado, visto que uma periodicidade maior seja necessária.
Como esse indivíduo caminhou no domingo de manhã na hora do almoço, ele já não exagera tanto na feijoada, porque não quer desperdiçar os benefícios da caminhada que fez pela manhã. Na quarta-feira, que seria um feriado, ele aproveita que está motivado com a caminhada do domingo e caminha uma vez mais. Assim, aquele hábito de fazer uma única caminhada na semana deflagrou diversos hábitos secundários, que juntos podem gerar um resultado até mesmo melhor do que o esperado a princípio. Não necessariamente a pequena vitória da pessoa precisa ter relação direta com o resultado final dela. Já tive clientes que queriam produzir mais e estabeleceram como pequena vitória apenas ler a Bíblia todos os dias. Outros disseram que passariam a caminhar todos os dias. Outros ainda contaram que fariam meditações diárias. Enfim, todas essas são atitudes que, por si, não fariam a pessoa produzir mais, com menos esforço e mais felicidade. Mas, ao serem postas em práticas, dispararam outros hábitos que, no conjunto, fizeram cada um desses indivíduos alcançar o nível de produtividade que tanto gostariam. Nesse momento do livro, meu objetivo é preparar você para os próximos passos que vão acontecer ao término da leitura. Não quero que você tenha apenas um quick fix, ou seja, uma pequena melhora superficial para em breve voltar a agir no modelo anterior. Pelo contrário, meu propósito com tudo que te ensinei até aqui é que haja uma mudança real no seu comportamento a ponto de que você jamais retorne ao padrão anterior. Por isso, quero estabelecer com você a sua pequena vitória, aquela que vai mantê-lo conectado com seu propósito maior, que é a montagem da fotografia do quebra-cabeça da sua vida. Lembre-se de que, como o nome sugere, estamos em busca de uma pequena vitória, algo simples que você possa implementar no seu dia a dia. Em geral, é algo que você mesmo já deve saber que tem consciência de que já deveria estar sendo feito, mas ainda não começou de fato a fazer. Então, quero que você anote aqui alguma ação diária simples, pequena, que sozinha não vai montar a fotografia do seu quebra-cabeça, mas eu e você sabemos que pode se tornar um hábito angular, uma pequena vitória a ajudá-lo na sua caminhada. Escreva agora: minha pequena vitória será. Ela será realizada X vezes por semana. De preferência, vou realizar minha pequena vitória sempre em tal horário. Preencha essas 3 informações. Produzir é ser íntegro. Durante o tempo em que estive concentrado escrevendo este livro, tive a oportunidade de almoçar com Robert Chiniaski, psiquiatra e palestrante que dispensa apresentações por ter sido autor de diversos livros best-sellers. Entre várias coisas que aprendi durante o almoço, uma delas me chamou muito a atenção. Ele disse que produzir é ser íntegro. Íntegro em relação àquilo que dizemos para os outros, mas especialmente em relação ao que nos comprometemos com nós mesmos. Se estabelecermos que faremos atividade física pela manhã, precisamos cumprir nossa palavra, pois essa é a forma de produzir mais resultado. Desde então, tenho praticado ser completamente íntegro em tudo aquilo que falo, nos mínimos detalhes, para tornar a integridade máxima na minha palavra um hábito tão forte que me torne incapaz de descumprir aquilo que me determinei a fazer. Agora, quando digo para Patty que em 5 minutos eu a estarei aguardando na recepção do nosso prédio, eu realmente chego lá em 5 minutos. Se falo para alguém que vou ligar em seguida, eu realmente ligo. Quando alguém me convida para algo, não digo que, se der, quem sabe eu apareço, a não ser que eu vá de fato me esforçar para aparecer. Quando digo aos meus filhos que vou chegar em casa em determinado horário, eu não me permito chegar nem um minuto depois. Todos são comprometimentos pequenos e nos acostumamos a aceitar como normal o fato de descumpri-los. São afirmações que fazemos e as pessoas, de modo geral, aceitam quando não cumprimos com a nossa palavra e aceitam isso como algo que não seja grave. O que aprendi com Roberto e que estou aplicando desde então na minha vida é ser totalmente íntegro em relação à minha palavra e a esses pequenos compromissos. Essa prática me habilita a dizer a mim mesmo que amanhã não vou sequer acessar as redes sociais e eu então não as acesso. Se digo que vou correr na manhã seguinte, não há maneira disso não acontecer.
E quando digo que vou fazer determinada tarefa, eu realmente faço. Tudo porque venho treinando a integridade da minha palavra nos pequenos detalhes da minha vida. Ação concreta. A partir deste exato momento, caso ainda não tenha colocado em prática o que acabo de escrever, seja completamente íntegro em sua palavra, sobretudo em relação aos pequenos comprometimentos, seja com você, seja com qualquer outra pessoa. Seu único desafio daqui para frente. O que você aprendeu ao longo deste livro é algo prático, que pode ser aplicado imediatamente na vida de todas as pessoas. Eu poderia enumerar diversas pessoas que aplicaram as técnicas deste livro e mudaram sua vida para sempre. Mas ainda assim, muitos congelam quando observam o enorme sucesso de outras pessoas, a ponto de eu já ter ouvido muitas vezes a frase: Mas Jerônimo, não consigo imaginar como eu poderia ser melhor do que você. Vejo essa comparação ser feita por diversas pessoas de diferentes áreas. Como vou ser melhor do que aquele palestrante ou do que aquele pai ou mãe que são quase perfeitos? Muitas pessoas acabam freando o próprio desenvolvimento porque não conseguem imaginar como poderiam ser melhores do que outras pessoas que já têm sucesso em sua vida. A verdade é que você não precisa ser melhor do que ninguém, não precisa ser melhor do que eu ou qualquer outra pessoa exponencial na sua área. De hoje em diante, para que consiga montar a fotografia do seu quebra-cabeça e conquistar os 4 elementos essenciais da felicidade, você só precisa tomar uma única decisão em sua vida. Precisa decidir ser melhor do que si mesmo a cada semana. Acredito em você, e essa não é uma afirmação barata, feita da boca para fora só para ter um final feliz no livro. Acredito em você porque, estatisticamente falando, poucas pessoas leem livros e das que leem, poucas chegam até o final. Se você chegou até aqui, você já está muito acima da média. Então, se eu acredito em você, se você acabou de adquirir um conhecimento que pode realmente mudar sua vida e permitir que construa histórias, de que sinta orgulho de contá-las lá na frente, se você chegou até aqui, o final deste livro já é diferente das pessoas em geral. E eu lhe faço agora uma última pergunta. Você está disposto a acreditar que a vida pode ser mais? Que é possível construir histórias incríveis? Está disposto a assumir que se fosse fácil todo mundo faria e que sucesso exige mais? Se a sua resposta é não, você pode voltar a reler o livro ou parar a leitura agora. Assumir que nunca chegou a terminar a leitura deste livro e seguir a vida exatamente como está. Sim, você está disposto a acreditar que chegou até aqui e que pode viver um renascimento, para então entrar no melhor trecho da sua vida, que é este que está acontecendo exatamente a partir de agora. Lembre-se de que chegar até o fim desse livro e praticar tudo o que aprendemos, de ser incansável na construção das histórias incríveis que você vai contar lá na frente. O que acabo de dizer é tão importante que eu lhe faço um último desafio. Quando me encontrar na rua, me dê um abraço, olhe dentro dos meus olhos e me diga: Jerônimo, eu cheguei no fim do seu livro e hoje construo as histórias mais incríveis que eu poderia contar. Então, não vou me despedir de você, porque este não é o fim, é só o começo.